Bem-vindas a esse podcast do Vestida de Fé. Eu sou a Nelive Costa Curta, a apresentadora do programa. E para você que está nos assistindo pela primeira vez, primeiramente eu quero te agradecer e te contar que o podcast Vestida de Fé tem o grande propósito de inspirar mulheres a viverem uma vida de fé e propósito. E se você que está aí nos assistindo ainda não se inscreveu no YouTube, aproveita, se inscreva no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum episódio. E quero te contar também que agora nós estamos no Spotify. Agora você pode ouvir os nossos episódios na academia, lavando louça, dirigindo. É só você colocar Vestida de Fé no campo de busca que vai aparecer o nosso canal. Antes de apresentar a nossa convidada, eu quero agradecer aos parceiros Café Basile, cafés especiais, um café maravilhoso que foi servido aos papas Bento e Francisco quando eles estiveram no Brasil. Andréia Barcelos, acessórios que irradiam harmonia. A Andréia transforma a matéria-prima em objetos para nos adornar. E a nova coleção da Andréia de pedras naturais já está disponível no site. Quero agradecer também Fotografia Tadjess, agradecer a doutora Renata Rocha, da Clínica Performance, e agora nós estamos com uma nova parceria, a marca Seja, que está produzindo os looks do Vestida de Fé. A Seja é um movimento que reflete a essência sem excessos. E agora eu vou apresentar a nossa convidada do dia. Gente, ela é uma líder inspiradora, CEO e cofundadora das renomarcas marcas Loft Style e Seja, ao lado do seu marido Vander Cordeiro. E recentemente ela foi indicada ao prestigiado prêmio de CEO mais admirada de 2024 pela Gestão RH em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. Gente, um merecidíssimo reconhecimento. A nossa convidada de hoje é a Camila Ortiz. E o que mais me tocou na Camila, além de todo esse sucesso da sua trajetória nos negócios da moda, foi a sua essência, como que ela prega o evangelho, como que reflete Deus na sua vida, através da sua simplicidade, da sua modéstia na maneira de falar, de se vestir. Camila Que Ortiz, lindo. um prazer você estar aqui. Prazer, Anne. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Muito especial. Obrigada. Estou me sentindo lisonjeada. Obrigada por estar aqui, né? Muito especial a gente poder estar aqui juntas, né? Falar de Deus, falar de propósito, falar de moda. Vão ser tantos assuntos, né? Que eu tenho certeza que Deus vai nos proporcionar hoje, né? Um momento muito especial. Já está Obrigada. proporcionando. E que tema, temas mais gostosos para É. nós mulheres, moda, Deus. É. E eu fiquei sabendo também, vi agora nas redes sociais, que domingo você e o Vander vão falar sobre a Seja, na Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Pequenas Sim. Empresas, Grandes Negócios, né? Sim, vai ser dia 8 de setembro. Para a gente foi um presente mesmo, a gente poder falar uma marca tão nova, né? Temos 3 meses só de existência e vamos poder trazer um pouco do propósito, de como a gente construiu a marca, né? Com o propósito de levar a palavra de Deus como essência, né? Ter Deus ali como no centro de todas as coisas, como a gente leva a nossa vida mesmo. Então foi um presente. Quem puder assistir, a gente vai ficar muito Eu honrado, já muito coloquei o feliz. lembrete lá Ah, no que bom! Instagram. Muito Camila, bom. e quero agradecer também por você acreditar nesse projeto, né, para fazer a produção dos looks. Ah, Fiquei pra muito gente é uma feliz. honra. Deus não une pessoas, une propósitos, Sem né? dúvida. Esses dois propósitos, Vestida de Fé e da Seja, foi uma união assim muito Especial. O nome especial. já, né, muito eu falei: "Nossa, é muito", tem tudo a ver, né, porque Deus fala muito sobre vestes, né, as novas vestes, a maneira como a gente se veste diz muito sobre a nossa identidade em Deus, né, então, com certeza tem uma conexão muito profunda nisso tudo, né. Eu tenho certeza. Camila, para a gente começar, continuar, porque já o Sim, já bate-papo já está começamos. fluindo aqui. Eu queria que você compartilhasse aqui com as nossas ouvintes,
como que você vive, né? Como que você revela hoje essa presença de Deus, sendo uma mulher aí olha só, indicada Aham. para um prêmio, né, tão prestigiado da CEO Sim, mais admirada de 2024. É uma honra isso ter você com aqui. certeza. Obrigada. E eu queria que você contasse aqui para as nossas ouvintes, como que você concilia, né, essa sua vida em comunhão com Deus, sendo uma mulher muito reconhecida no mundo da moda, nos negócios. Nossa, acho que quando obrigada por todo esse reconhecimento. A gente, na verdade, assim, acho que a gente quando a gente entende quem a gente é em Deus, né, isso muda tanto da nossa vida, e eu posso testemunhar que, assim, embora a gente tenha, né, eu falo, sou eu e meu marido, porque nós somos um só, né, a gente trabalha juntos há 25 anos, e a nossa vida é toda junto, né, nós somos sócios, enfim, nós temos tudo não tem como separar. E quando nós temos 16 anos de caminhada com Deus, assim, de uma forma muito profunda, mas há 4 anos a gente achava que já estava no profundo, mas Deus começou ali realmente a trabalhar de uma forma diferente na nossa vida, né? E isso foi muito especial, assim, a maneira como ele foi fazendo, porque, né, a Loft Style tem 21 anos, nós temos de empresa, então não tem como falar, né, da Seja sem falar da Loft Style, porque ela é uma continuação do nosso propósito. E hoje a gente vai contar um pouquinho né, dessa história, mas quando a gente fala de Deus, assim, e eu procuro sempre trazer essa leveza, né, e a maneira como Deus tem nos guiado nesse propósito dos nossos negócios, porque muitas vezes as pessoas falam, não, mas o que tem a ver moda com negócios, com dinheiro, com Deus, né? Como que mistura tudo isso? Como que, né? E é muito difícil quando a gente acha que é a gente que vai fazer alguma coisa, né? E aí o que eu quero testemunhar é que eu não fiz nada, nem o Vander, né? Deus se encarregou de tudo, assim. Oh, glória. Então é muito especial porque ele foi nos conduzindo de uma forma e hoje para a gente é a nossa verdade, é a maneira como a gente vive. Eu acho que as nossas empresas elas refletem tudo que a gente acredita, né? Então porque não tem, Deus ele não tá em um dia da semana, né, da nossa vida, não tá ali naquele momento que você tá na igreja, você decide ali, agora é meu momento de, seja um culto, uma missa, enfim, um lugar que as pessoas estiverem. Deus ele tá com a gente o tempo todo, né, todos os dias, em tudo que nós formos fazer. Então, acho que quando a gente entendeu isso de uma forma muito profunda, a gente começou a realmente a trazer Deus em todas as nossas decisões. E isso hoje é muito, assim, é muito natural da gente fazer. Eu não sei fazer de outro jeito, mas nem sempre foi assim, né? Acho que a gente teve esse momento de conflito, de falar, nossa, será que eu posso falar de Deus aqui? Será que eu posso trazer Deus nesse momento, né? Será que cabe? Será que não cabe? A gente teve esse momento, e eu vou falar por mim, e isso era um conflito meu. Né? Só que quando Deus foi conduzindo, e aí teve um momento, né? Teve um momento que Deus fez essa junção. Ele falou: até aqui você foi desse jeito, daqui para frente vai ser de outro. Foi tão assim que ele misturou tudo. Foi como se misturasse e daí não dá mais para separar, sabe? Então hoje a gente conduz a nossa vida dessa forma. Não tem nenhum lugar que eu vá. Seja para falar de tecnologia, seja para falar de moda, enfim, de qualquer coisa, eu sempre falo para Deus, Deus, como eu posso refletir a tua glória, como eu posso refletir que é a sua mão fazendo e não a nossa, Que lindo. através, né, das minhas palavras, que seja, né, sempre a tua honra e não a nossa. Então, acho que hoje é tudo muito misturado pra gente e Deus foi conduzindo dessa forma. Você acabou de falar agora há pouquinho que teve esse Uhum. momento Sim. aí de virada, Aham. que acho que vocês entregaram realmente Uhum. para Deus conduzir isso para vocês, Sim. né? O que que você acha que foi determinante, né, desse momento que você falou? Que alguma inspiração, teve alguma palavra Aham. dele na Bíblia? Uhum. Conta pra gente como que foi. Essa parte, né. Eu acho que a gente vinha já, né, assim, numa busca muito grande, frequentávamos igreja, né, estávamos ali muito sempre em ministérios, atuantes, servindo, isso sempre foi muito forte, na nossa casa, com os nossos filhos. Mas existiu um momento em que e ele acabou acontecendo na pandemia, né, na nossa vida. Acho que a gente teve um recorte um pouco antes, assim,
que há 8, 9 anos atrás eu tive um momento muito difícil, assim, de uma doença do meu pai. Meu pai teve um câncer terminal. E ali né, a gente como família, a gente mergulhou num sobrenatural de Deus que eu nunca tinha vivido antes. E ali eu aprendi que a gente só entrega quando a gente percebe que a gente já não dá mais conta, sabe? Existe uma entrega diferente, É o porque quebrantamento, é um né? quebrantamento diferente. Quando a gente percebe que não adianta você continuar fazendo, né? Não tem condições. Então, a gente teve esse recorte, mas posterior a isso, na pandemia, a gente teve ali uma entrega muito profunda com Deus, né? Dos nossos negócios mesmo, da gente se questionar, Deus, por que que a gente está trabalhando, né? Para embora o nosso negócio já era, né? A gente já tinha uma quantidade de lojas, a gente já vivia ali missões, uma série de coisas que a gente fazia na nossa empresa, mas a gente começou a perguntar para Deus, Deus, quais são os teus sonhos para nós? E não quais são os meus sonhos, abençoa os meus sonhos, né? Mas não, Deus, eu quero sonhar os teus sonhos. O que que o Senhor tem de propósito para nós? E foi ali que realmente a gente teve uma entrega muito diferente, assim. E Deus mudou tudo. E ali foi um momento de muitas renúncias, porque eu acho que o propósito sempre vem, né? Quando a gente está em busca de um propósito que Deus está nos direcionando, existe primeiro as nossas renúncias, né? E aí quando a gente decide abrir mão das coisas que a gente decidiu fazer, né? E a gente começa a entregar verdadeiramente nas mãos, né, dele. Que Aí lindo. começa, aí Deus Aí tem a flui. liberdade, né, de fluir, Eu exatamente. acho que é o verdadeiro render-se, Sim. né, à vontade dele e não Aham. à nossa, Sim. né? Eu acho que quando a gente entrega e que seja feita a sua vontade, Deus, Sim. mesmo que essa não seja a minha, Sim, acho com que esse é o certeza. verdadeiro entregar, Sim. né? Que lindo, muito lindo de ouvir. Uhum. E Camila, qual que é a principal diferença? Eu fui na loja, né, na Sim. Seja essa Ah, que bom. semana, fiquei encantada. Mas qual que é a principal diferença, assim, que você pode falar da Loft com a Seja? Bom, as duas, né, são para mulheres, né, então elas têm muitas coisas em comum. Eu costumo dizer, assim, que pra gente elas são filhas do mesmo pai, tanto que a gente montou uma na frente da outra, elas estão, Sim, né, próximas pra gente, elas se complementam mesmo. Mas eu acho que a principal diferença, assim, a Loft, a gente abriu, né, há 21 anos atrás, e a gente foi tendo uma caminhada com Deus, e Deus, a gente foi dando um espaço para Deus dentro da Loft, sabe? A gente, até a gente chegar em um determinado momento onde realmente Deus, ele meu marido tem até a cadeira de Deus no nosso escritório, a gente tem essa profunda certeza mesmo de que é Deus que está à frente, tanto da Loft quanto da Seja. Mas a Seja, ela foi um sonho que Deus entregou pra gente, porque a gente nunca sonhou com uma outra marca, né? Pra gente, humanamente, não faria sentido a gente ter mais uma marca para mulheres, né? E esse foi um questionamento que eu tive, assim, muito com Deus. Deus, será que eu tô ouvindo certo? Será que eu tenho que fazer outra marca? Será que eu não posso fazer isso dentro da Loft? Será que eu não posso, né, criar um corner dentro da Loft? Foram questionamentos nossos, né? Meu e do meu marido. Então eu falo que a principal diferença é que a Seja ela nasceu primeiro no coração de Deus. E aí ele né, nos deu esse presente. Então, a Seja, que ela lindo. leva a palavra de Deus em todos os produtos. Isso é uma coisa que ela tem Deus na parede, tem Deus em, né, Gente, toda a nas experiência. etiquetas das roupas, cada Isso. linha tem um versículo. É, Depois eu vou falar, contar mais dessa da experiência, que é uma é experiência uma que experiência. reflete a presença de Deus na loja. É. Aí eu vou contar rapidinho, gente. Conta, Eu preciso conta, falar. conta. Gente, no provador, a hora que entra para você provar um look, tem um tablet, e aí você coloca como que você está se sentindo hoje, calma, feliz, relaxada, Acho que é leve. Isso. leve. Aí Isso. você clica como você está sentindo, aí tem uma playlist de louvores, assim, quando você está provando, você está ouvindo louvores. As assistentes lá são, assim, encantadoras, que vocês olham para elas refletem Deus ali, o É. clima inteiro, a atmosfera. Acho que é só A conhecendo atmosfera. É. mesmo a marca, eu fiquei encantada. Eu confesso que eu não conhecia, Sim. e Deus vai trazendo, né? E eu Uhum. fiquei encantada, assim, porque diferentemente de uma moda evangélica, não é uma Sim, moda não é. evangélica, é Não uma é. experiência Com Deus mesmo. relacionada à moda, Uhum. que é da onde você vem, né? Sim. De todo o seu know-how,
mas uma experiência ali que você tá em contato com Deus, não tem como entrar ali dentro e não sentir a presença de Deus. Que É lindo, forte. obrigada. E eu fiquei sabendo uma coisa que eu Aham, queria que você me confirmasse. aham. No chão, vocês colocaram uma Bíblia, é Sim, isso? Tem sim, algum isso é uma, né, um direcionamento de Deus, assim, né, para o meu marido, de que aquilo, né, aquele solo onde os nossos pés estavam pisando pertenciam a ele, né? Então, como uau, um, né, um gesto simbólico, porque a gente sabe que ele é o dono de tudo, mas a gente colocou a palavra de Deus, que é o que sustenta mesmo, é onde os nossos pés vão pisar sempre, né? E essa empresa dele, aquela loja dele, né? Tudo está sendo entregue para ele. E o propósito é esse, sabe? Então, tudo que a gente faz isso está refletindo né, o que a gente quer, o que Deus apareça, né, através das nossas atitudes. Então, acho que a gente traz muito isso, essa cultura do reino mesmo para dentro da empresa. E isso não tem a ver com religião, né? Isso não tem a ver, não é uma moda evangélica, não é uma moda para a igreja A, igreja B, não tem nada disso, assim. Ela reflete Deus, né? A gente traz, assim, Deus como pilar de todas as coisas, do dormir ao acordar, né? Ali do nosso dia, Deus foi revelando, né? Através de visões mesmo, ele me entregou produto a produto, as linhas, eram os versículos, como tinha que ser essa atmosfera da loja, né? E ela nasce como um movimento que vai impactar a Loft, né? Então a gente está trabalhando nisso, em breve teremos muitas novidades. uau. E ela vai impactar a Loft, vai impactar outras marcas, porque não se trata de, né, de uma, duas lojas, se trata de algo que Deus nos mostrou como visão mesmo, sabe? De reunir coisas que a gente acredita e que ele vem conversando, né, trazendo pra gente, para outras pessoas, assim como a gente está aqui hoje, né, através de um propósito que ele entregou uma parte no seu coração e que tem tudo a ver com o nosso propósito também, né? Então Deus vai fazendo essas conexões, é muito especial. Ele é lindo, ele é É. maravilhoso. E Camila, até para as nossas ouvintes entender um pouquinho, quando eu falo, a gente estava conversando antes aqui, eu te contei um pouquinho também como que foi que Deus colocou Uhum, no meu coração o Vestida de Fé. uhum, E talvez, para quem não tem um relacionamento muito intenso e diário com Deus, quando uhum, a gente fala assim, ah, eu ouvi de Deus aham, um chamado para o podcast, o que eu estava te uhum, contando. Tem sim. pessoas que falam, mas como? Né? Como você ouve, né? Como que você ouve a voz de Deus? Por que Aham, que eu não escuto? uhum, Né? Queria que você contasse como que foi, né? Como que uhum, você... Porque é isso que eu falo, a gente sabe, né? Como que sim, Deus fala com a gente. sim, E esse chamado da Seja, como que você ouviu disso? Até para elas começarem a sim, entender, né? De sim. repente, as mulheres que querem despertar para essa vida de intimidade com Deus e querem Ah, ouvir essa voz. Primeiro, eu queria uhum, que você contasse como que foi que você ouviu dele isso e uhum. deixasse dicas aqui para essas mulheres também que querem buscar essa intimidade. Sim, é muito especial, né? Eh, na verdade, a Seja é até um pouco confuso, porque a Seja ela nasceu esse nome, Seja, e todo esse propósito Deus colocou no nosso coração em 2021, 2020 para 2021, Pandemia, na pandemia, né? Então a gente fez uma mudança muito grande na Loft e ali Deus já me deu esse nome da Seja, né? E eu fiquei muito na dúvida se eu deveria trocar o nome da Loft na época. A gente, na época, tinha em torno de 15 lojas. E a primeira reforma que a gente foi fazer, eu mandei fazer os dois letreiros da Loft Style e da Seja, porque eu tava orando para que Deus revelasse pra gente, porque era tão forte esse nome, assim, dentro de tudo que ele tava nos seja mostrando, Seja. E ali Deus falou, não, loft é loft, pode... E a gente pôs várias frases, a gente fez linhas, então dentro da loja tem escrito Seja, da Loft, a gente foi trazendo a Seja, né, ela para nasceu junto Loft. naquele momento, E aí o ano passado a gente tava, né, numa expansão muito grande da Loft, a gente tem feito, Deus tem soprado o nome da Loft de uma forma, assim, muito sobrenatural, que a gente tem vivido é uma coisa, assim, muito... Muito diferente mesmo, porque o ano passado nós abrimos 21 lojas O próprias ano da Loft passado, Style, uau, E aí Deus nos falou, né, que era o ano dos 20 anos em um, né? O que a gente não fez em 20 anos de trabalho, né, com as nossas próprias mãos, Deus fez em um ano, assim, de uma forma muito sobrenatural, porque surreal. não tem a ver com, quanto recurso, dinheiro, não, nem capacidade, é o próprio Deus fazendo mesmo, e a gente vai se movendo em fé, né?
E aí, o ano passado, eu já achava que a gente já estava no auge da fé, assim, da entrega. Meu Deus, como a gente tá, né? E aí, eu estava em uma viagem para a China, e aquelas horas, quase 30 horas de voo, né, e tal. E eu estava num momento, assim, muito com Deus, assim, a gente já tinha recebido algumas palavras e direções de Deus a respeito de uma nova marca. E Deus foi me revelando mesmo, foi durante essa viagem, todo esse projeto da Seja. E eu falo que, para quem nunca teve essa experiência, é como se fosse um download, sabe? Que você baixa o download. Não tem a Sei. ver com a nossa capacidade, não tem a ver, nossa, como você é inteligente. Não, não, não tem a ver absolutamente com a nossa capacidade. É como se viesse um download, assim, e de repente você dorme sem saber e acorda sabendo, é literalmente isso. E Deus, né, me entregou esse download da Seja, assim, das 6 linhas, dos 6 versículos de como seria, Meu Deus, tô arrepiada. de como seria, das vestes claras, né? Há um ano atrás, um ano e meio atrás, Deus foi colocando no meu coração a questão das vestes claras, né? Você já estava usando vestes Eu já claras estava há um ano antes e da meio Seja. usando vestes Ele claras já antes da estava Seja. Ele trabalhando já no seu estava coração. trabalhando isso no meu Uau. coração. Porque a Loft, a gente tem cores mais neutras, né? Mas a gente tem azul marinho, a gente tem preto, a gente tem verde, a gente tem azul claro, a gente tem várias tonalidades, né? Deus nos deu a direção de uma cartela e a gente trabalha com ela. Mas há um ano e meio atrás, assim, em um determinado momento, Deus me deu essa direção mesmo. Você não vai mais usar outra cor. E eu comecei a usar só roupas claras. E algumas vezes eu ainda tentava pôr, ah, não, mas hoje é um jantar, pede uma roupa preta, mais chique. Eu não conseguia vestir. Eu vestia a roupa e me olhava no Te espelho e era como se incomodava. não fosse eu, sabe? Era uma coisa assim, como se eu estivesse indo contra algo que Deus tivesse me dito. E ali Deus. E eu comecei a vestir só roupas claras há um ano e meio. Tipo, dei todas as minhas outras roupas de outras cores. E aí, quando Deus me entregou, né, esse projeto, né, nos entregou esse projeto da Seja, as linhas eram todas claras, né? E eu falei, meu Deus, tipo, mas como é isso, né? Você tem uma marca que só tem uma cor, né? Quando a gente pensa comercialmente, isso não é muito inteligente, né? Porque você tá ali limitando, a cliente Sim, quer e aí não tem nada a ver com ser comercial, né? É seguir uma direção de Deus mesmo, e e quando a gente Deus, entende a gente isso, entende, é lindo. E ali a gente. E nasceu dessa forma, foi em outubro do ano passado, que nasceu a Seja com todas essas características, né? Então são 6 linhas, porque essa visão do dormir ao acordar mesmo, essa coisa do dia todo. Tudo que a gente fizer, que a gente coloque Deus no centro, né? Então tem a linha de papelaria, tem a linha de cerâmica, né, tem a linha de pijamas, tem a linha fitness, do fitness, que é eu a linha do vi. movimento, né? Então, e tudo leva a palavra dele, porque hoje, né, nenhuma decisão que a gente toma na nossa empresa, na nossa vida, a gente toma sem pedir essa orientação dele. E aí, falando um pouco sobre essa, né, que você falou, como elas, né, pessoas que não conhecem disso, né, nunca viveram isso, como elas podem começar a viver isso, né? Eu acho que é essa busca, né? A palavra de Deus diz, né? Que ele está à porta e bate, né? Ele aguarda que a gente abra. Ele aguarda que a gente busque, né? Ele não sai invadindo, ele não sai abrindo e falando, ah, deixa eu entrar. Não, Ele é um ele é gentleman. exatamente. Então, acho que essa busca em oração mesmo, Deus, eu quero te conhecer mais, eu quero ter um relacionamento, né, com você. E não tem a ver com, ah, não, a minha vida já tá toda certa, olha, eu já sou bem-sucedido, eu já tenho. É tão além disso, né? É tão além disso, porque é uma coisa assim tão especial quando a gente começa a entender que tudo que a gente fizer, né, e entregar para Deus, ele vai fazer dar certo, mesmo que aos nossos olhos esteja errado. É uma segurança tão grande, assim, é uma coisa tão, sabe? Mesmo que tudo que Deus está mandando a gente fazer, se a gente seguir tudo, mesmo que a gente chegue num lugar que não é o lugar que a gente acha que deveria ser, a gente tem a segurança e a confiança de que aquele é o lugar certo, que Deus vai fazer dar certo, sabe? Então, acho que essa busca em oração mesmo, que oração é conversa com Deus, não é? Às vezes as pessoas falam, não, mas eu não sei orar, mas eu nem sei, não conheço nada da palavra, né? Como eu vou começar? E ele é o nosso pai, né? É a gente se sentir primeiro filha, né? De falar, eu sou filha, foi ele que me criou, né? Tudo que eu tenho, tudo que eu sou é dele, né? Então é uma conversa, A né? Acho que quando a gente identidade, troca a né? oração por conversa, por relacionamento, fica um pouco mais fácil das pessoas, porque existe essa barreira de, não, mas eu não sei orar, eu não sei isso, eu não sei, né? Às vezes a gente não se sente merecedor
nem de fazer uma oração, né? Porque falar, eu sou ausente, eu não caminho com Deus, eu não deixei de ir na igreja quando era criança, né? Existe essa religiosidade, né? Sim. Mas não tem a ver com isso, né? Tem a ver com a gente saber que nós não controlamos nada, né? Um dia você tá bem, no outro dia você pode não estar, tem coisas que não estão no seu controle. E ali você entender que existe um pai que tá ali por você, que você pode conversar com ele o tempo todo, pedir todas as coisas e ouvir dele de forma audível, né, o que você tem que fazer. Isso é E eu especial. tava conversando com uma pessoa, com uma amiga esses dias, e eu contando de tudo que eu tenho vivido também para ela. E ela falou assim: eu não me sinto digna de pedir para Deus. Acho que tem tantas outras causas, pessoas doentes na beira da morte. Aham. Eu não me sinto digna de pedir para Sim. Deus alguma coisa minha. Eu Uhum. falei assim: não é sobre É, isso. é. Às vezes a dor do outro hoje está sendo maior que a sua, mas Uhum. hoje essa é a sua maior Sim, dor. E sim. Ele é o Pai que supre todas as nossas É. necessidades. Pai que tá sempre nos esperando, né, de braços abertos. E essa, a palavra de Deus traz muito essa relação da gente com os nossos filhos, né? Acho que quando a gente é mãe, quando a gente é pai, assim, a gente entende, lógico, de uma forma muito menor, né? Porque quem somos nós para nos compararmos a Deus? Mas qualquer dor do nosso filho, qualquer situação que para ele seja um momento de dificuldade, às vezes é uma coisa assim. Eu tenho 3 filhos, né, nós temos 3 filhos. Então, às vezes, eles vêm, assim, com uma situação que aconteceu na escola, que para eles aquilo é né, meu Deus, o mundo deles acabou por uma situação, e que ao olhar aquela situação, a gente olha e fala: "Não, calma, não é", né, não, a gente não tem o mesmo impacto, né. Aham. Mas a gente vai ali com amor, com carinho, a gente ouve, a gente senta, a gente orienta, então, não tem a ver com essa, né, mas eu entendo isso, muitas mulheres, muitas amigas me falam isso: "Não, mas eu não tenho esse relacionamento, agora eu vou começar a pedir para Deus, né?" E se o nosso filho, o que que ele pedir, né? A gente vai dar, né? Se Vai nosso filho, dar. a palavra de Deus diz, né? Se pedir pão, a gente não vai dar pedra, né? Se pedir peixe, a gente vai dar pedra, a gente vai dar O que amor, a tá gente vai. pedindo. Exatamente. Então, acho que isso é muito importante que você trouxe, né? Porque isso é uma inverdade que, né, o inimigo assim coloca para que a gente não se achegue, para que a gente não se aproxime, porque o tempo todo a gente, isso é um ciclo, né? Ah, porque eu não me sinto digna, ou porque aí eu não começo o relacionamento. Aí eu também não mergulho no relacionamento e isso vai só me afastando mais ainda, né? E aí isso vai criando alguns vazios, porque existe esse vazio que dinheiro nenhum compra, né? Existe esse vazio que nada no mundo compra, nada material, né? Que é você entender esse propósito e você entender, né? Por que que Deus, né? Por que você está aqui nesse mundo? Cada um tem um propósito diferente, nós somos diferentes, né? Individualmente diferentes, porque cada um carrega um chamado, né? Deus colocou dentro de cada um de nós, né? Uma coisa especial. Exatamente. Até no podcast passado a gente estava falando sobre chamados Uhum. mesmo. E Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe, tá lá no Salmo 129, né? Sim. Nós somos únicos. Uhum. E eu acho que você falou assim desse vazio que não tem Sim. preço que pague. E quando a gente preenche esse espaço, essa Sim. lacuna com ele, É lindo. é lindo e não tem palavras, assim, é o inexplicável, né? Sim. Só vivendo, acho que para sentir, ter esse verdadeiro sentimento do que é ser preenchido com o amor dele. É um amor, assim, que constrange, né? Sim, Como tá na sem dúvida. palavra. Camila, é uma mulher tão bem sucedida no mundo da moda, né? Uhum. E geralmente quando a gente pensa, olha, eu falo assim, em breve, né, você foi indicada para ser uma CEO mais admirada, quer dizer, uma mulher de altos negócios no mundo da moda. A gente pensa numa mulher super produzida, enérgica. E assim, de verdade, quando me falaram de você, que eu comecei, eu vi assim como você reflete a presença do Espírito Santo, Amém. assim, na sua simplicidade, do Amém. seu ser, do seu vestir, do seu falar. Como é isso, né? Ser uma mulher Uhum. hoje de altos negócios, né? Uhum. Primeira coisa que você pensa numa mulher assim, Uhum. toda sabe aquela mulher com masculino Sim, aflorado, sim. e você com essa delicadeza, com essa Uhum. suavidade. Como que é hoje, Camila, para você ser uma mulher, uma CEO aí muito renomada no nome da moda?
conciliar tudo isso? Família, fé. Conta pra gente aqui. Nossa, Deus ele é maravilhoso, né? Porque eu nunca me senti assim desse jeito, né? Eu acho que tudo que a gente vem fazendo, pra gente, assim, acho que Deus virou uma chave, assim, na nossa vida, que é você abre mão de ter os seus negócios para que isso seja o seu ministério. Lindo. Esse foi o nosso chamado, né? Então, a partir de agora, isso não é mais o seu negócio. Isso aqui é o seu ministério. Existem vidas aqui, existem pessoas que você vai impactar. E quando a gente a gente entendeu isso de Deus, e isso foi em 2020 para 2021, isso mudou muito na nossa vida, porque uma coisa é você estar ali dedicado aos negócios e você estar sempre tomando decisões baseadas no negócio, no número, na planilha, né? Eu tava até ontem com algumas amigas e tava contando esse testemunho que eu sempre fui muito da planilha, do número, eu sou uma pessoa muito assim, do resultado dessa coisa, né? Analítica mesmo. E teve um determinado momento, isso bem antes, assim, lá pelo, sei lá, 2017, 2016, eu vivia dormindo e acordando com uma planilha, assim, sabe? De achar que tudo tava naquela planilha ali, todo o meu controle. E foi uma das primeiras vezes que Deus falou de forma específica comigo, né? Eu tava em um grupo de oração e chegou uma moça, né, e falou, Camila, Deus manda te dizer, assim, que é pra você, não é só fechar essa planilha, é pra você deletar essa planilha. Porque não tem a ver mais com essa planilha, né? E o Nossa. quanto, às vezes, a gente se limita ao que Deus vai fazer na nossa vida através de números, através do que os nossos olhos veem. A fé não se trata disso, né? A fé não tem a ver com o que os nossos olhos naturais veem. A fé tem a ver com o sobrenatural, mas muitas vezes a gente quer tomar decisões pelo natural e receber o sobrenatural, né? A gente quer se Perfeita mover dessa colocação. forma. E aí, hoje, assim, como né, pra gente, assim, a gente tem uma entrega tão grande, assim, e um temor tão grande pro que Deus nos mandar fazer, que, assim, do mesmo jeito que Ele mandou a gente abrir 50 lojas, né, que hoje são 50 lojas, se Ele mandar fechar 50 lojas amanhã, Você vai fechar. sem dúvida nenhuma, não tenho dúvida. A A verdadeira verdadeira confiança, entrega e entrega. confiança tá nisso, não tá só quando a gente vê a vantagem, sabe? Ah, não, deixa eu pôr na balança, isso aqui me convém. Então, isso não é fé, né? Isso que me convém. Então, quando a gente começa a caminhar, né, sem muitas vezes olhar o chão, porque às vezes a gente não tem a segurança, né? Você vai dar o passo, mas você fala, Deus, né? Eu até brinco, às vezes Você não eu confia falo, que vai né? ter o chão. O chão vai estar ali, Deus. E às vezes vem Deus e põe, né? Eu brinco, tipo, vem e põe um azulejinho. A gente acha que Deus vai vir colocar, né? Aqueles pisos gigantes que vão dar segurança, que você pode ir lá pisar forte. Não, isso não é a fé, né? Então, acho que quando a gente entendeu essa visão de ministério dentro do nosso negócio, e Deus fez essa junção de tudo que a gente acredita hoje, né? E a maneira como a gente se move, que não tem a ver com recursos, capacidade, dinheiro, não tem a ver. E a entrega de se Deus mandar abrir, a gente abre, se Deus mandar fechar, a gente fecha. Isso é muito forte na gente, sabe? Então, não tem a ver com a Camila. Então, assim, eu nunca me enxerguei como essa, nossa, super bem-sucedida. Eu sou filha de Deus, essa é a minha maior qualidade, sabe? Se ele. E aí, essa simplicidade vem disso, porque eu acho que quando entra o ego, sabe? De você achar, nossa, como eu sou ótima, nossa, como eu sou maravilhosa, nossa, olha como eu faço e acontece, olha como eu tomo decisões incríveis E e acontece. acontece. Não, mas aí quando você vê que você não tem condições de tomar várias decisões, porque durante, né, principalmente assim, nos momentos que a gente tá vivendo de muita ousadia, tem várias respostas que a gente não tem. E aí é onde a gente tem que dobrar o joelho e falar, Deus, eu não sei fazer isso. Deus, eu Uau! não sei como eu Arrepia. resolvo isso, sabe? E aí você fala, eu preciso que o senhor entre, eu preciso que o senhor me responda, eu preciso que o senhor haja sobre esse assunto. Não tem espaço para entrar, eu me achar alguma coisa, entende? Porque o tempo todo é ele que vai agir, né? E isso pra gente é muito, assim, é muito forte na nossa vida e na nossa caminhada com a nossa equipe, com o nosso time. Às vezes vem alguém e fala, né? E isso pra gente hoje é muito, assim, a gente tem uma liberdade, porque as pessoas a gente respeita todas as religiões, a gente respeita todas as pessoas da nossa empresa. Para trabalhar com a gente, não tem que ser tal religião de forma nenhuma, né? Mas as pessoas têm que conhecer que isso com a gente vai acontecer o tempo todo. De repente vem uma situação ali com, sei lá, com financeiro, com controlador, e não vai dar, não, gente, vamos lá, a gente vai orar e vai dar
a gente vai orar e vamos ver o que Deus vai responder. Não tem a resposta, vamos esperar o que Deus vai falar. Então, isso acontece o tempo todo na nossa empresa. Não temos a maioria das respostas, né? Então, acho que isso faz com que cada vez mais essa imagem de mulher ou homem, né, bem-sucedido, né, seja substituído por, sabe, joelho no chão mesmo, de falar, Deus, é seu, e então tem coisas que eu falo para Deus, é seu, lembra que o Senhor falou que ia fazer? Então, assim, ó, não, no meu olhar não vai dar certo, não tem como, mas assim, é seu, então vamos, o que o senhor vai fazer sobre Cuida. isso? Né? Me mostra. Me mostra, o que eu tenho, qual é a minha parte? E qual que é a sua parte, né? Eu não quero deixar nenhuma parte que o senhor espere que eu faça, eu não quero deixar fazer. Então, a gente trabalha muito, né, a gente realmente, assim, tem uma entrega muito além da curva, porque a gente não tá ali, não se trata de dinheiro, negócio, se trata de propósito mesmo, né? Que lindo. É lindo. Nossa, ver você falar assim é uma. E como que você concilia esse lado da maternidade Isso é com a bem sua fé importante. e o lado business total aí? Sim. Bom, nós temos 3 filhos pequenos, né? O Ian de É. 12, o Enzo de 10 e a Alice de 7 anos. E pra gente, assim, eles são o nosso primeiro, né, nosso primeiro ministério ali de responsabilidade mesmo, de como a gente vai conduzi-los, de como a gente vai estar presente, né? E essa é uma conversa constante minha com Deus, assim. De Deus, eu não posso faltar aqui. Como o Senhor vai me ajudar a não deixar nada importante aqui cair, sabe? Porque é contraditório muitas vezes a gente fazer uma aceleração como a gente vem fazendo na empresa, que Muito. requer muita dedicação, né? De muitas horas, né? O ano passado mesmo, o projeto da Seja, até naquele post que Vídeos você que me eu tava marcou, vendo. né? Que a gente tava falando, foi um momento assim que Deus falou muito comigo naquele Você dia. virou à noite, eu Eu vi fiquei à 5 horas da noite, manhã, E esperou aí eu até fiquei às direto, 10. a gente foi embora 8 da noite aquele dia, eu cheguei no Uau. shopping, fiquei 24 horas lá. Mas Deus tirou completamente o meu cansaço naquele momento. Mas nesse momento da Seja, em especial quando ele nos entregou esse projeto, e isso foi em outubro, e a gente inaugurou a loja em abril para maio, e Rápido, tinha que né? fazer tudo, não existia nada, não existia conceito, não existia nada ainda. Teve uma entrega muito, assim, de profundidade mesmo, né? E foi uma das primeiras perguntas que eu fiz para Deus. Eu falei, Deus, eu não vou me mover enquanto o Senhor não me confirmar que isso é um projeto, né, do Senhor mesmo ele já tendo me entregado tudo, porque eu sabia da ausência que eu teria na minha casa naquele momento, né? Eu sabia que iria faltar em alguns momentos ali, a gente teria que Com estar os com filhos. os meus filhos, né, com os nossos filhos. E Deus foi me confirmando, e a palavra que ele colocou, né, no meu coração é que ele não deixaria nada marcar, sabe? Que ele iria cuidar. E Deus tem feito isso de uma forma muito sobrenatural. Deus tem dado projetos para os meus filhos sobre os nossos negócios. E Uau! tem sido, assim, muito especial. Então, principalmente meu filho mais velho, o Ian, às vezes ele tá em casa, ele começa a me mandar, mamãe, olha, eu pensei nisso, aí ele desenha a capa de alguma coisa, aí ele desenha um Ai, que projeto, e Deus lindo! tem incluído eles também nisso, né? Porque quando a gente fala de ministério, não tem a ver só com negócios, né? Então, Sim. esse tem sido a nossa oração. E ali a gente procura estar presente, né? Meu marido é muito presente também comigo, ele é muito parceiro em tudo, então a gente divide muitas coisas, quais são as coisas muito importantes que a gente tem que estar, que a gente não vai abrir mão, né, de estar. Então, essas coisas viram muito prioridade nossas. Enfim, tem a minha mãe que me ajuda muito, minha sogra que me ajuda muito. Então, Deus vai colocando também pilares e pessoas que vão nos ajudando, né, para que a gente consiga manter tudo de pé, porque é um desafio diário, né? Não é fácil. É aquilo que a gente tá falando. Se ele É, aponta, ele paga a é conta, isso, é né? Ah, eu verdade. amo essa Essa frase. frase é incrível. Que Nosso é pastor também fala, o Deus da visão é o mesmo Deus da provisão, que é a mesma o coisa, André né? É, o Fernandes, André Fernandes, muito, fala dele total. e aí é isso, ele vai dar a visão e a gente vai andando, vamos caminhando, né? Então, mas não é fácil, a gente tem que estar, né? Tem renúncias, E, né? e nunca vai ser fácil, né? O Nunca. próprio Jesus fala, nessa É, vida tereis aflições. Não é sim. porque caminhamos, acho que muitas, vamos dizer, crenças que quem não tem essa Uhum, intimidade também pensa, eu vou viver uma vida maravilhosa daqui pra frente. sim. Não. E Os muita, desafios são grandes. É. exatamente, muitos desses desafios Uhum. faz parte dessa intimidade, Sem né? dúvida, sem dúvida. Camila, você nasceu em lar cristão, como que foi? Você pode contar como foi seu Claro, encontro com claro. Jesus, Aham. que idade você tinha? Na verdade, a minha mãe sempre foi muito católica,
Então, eu nasci, assim, com bastante religiosidade. Então, minha escola foi uma escola de freiras, aí fiz primeira comunhão, fiz crisma, mas não tinha profundidade, assim, na palavra, não conhecia, não lia a Bíblia, não conhecia nada, né, assim, conhecia o que era me A apresentado ali, mas religiosidade mesmo, era de né? uma forma muito, assim, eu não conseguia aplicar nada na minha vida, sabe? Então, por mais que eu tinha muitas coisas ali que eu decorava, as orações e tal, eu não conseguia ver muita conexão. E aí, por um tempo ali na minha adolescência, eu, né, continuei aquela coisa do católico não praticante, que eu não ia em nenhum lugar. Meu marido sempre teve uma busca muito profunda por Deus, assim, então nós nos conhecemos, eu tinha 15 anos. E aí ele começou a me apresentar um Deus diferente, assim, eu falava, nossa. E aí ele orava e as coisas aconteciam, sabe? E aí eu me lembro que teve um momento que ele era meu gerente, depois ele acabou sendo promovido para outra loja, a gente trabalhava já juntos no varejo de moda. E teve um dia que eu não estava vendendo nada, assim, na loja, eu era vendedora, eu estava muito desesperada, assim, né? Tinha que bater meta na loja, eu tinha ali meus 16 anos na época. E aí eu fui até um orelhão, assim, e fui ligar para ele. Falei, nossa, eu não abri meu caixa ainda, que é tipo, não vendi, né? E Aham. agora, o que eu vou fazer e tal? E daí ele começou a fazer uma oração comigo, ele começou a profetizar. Eu não sabia o que era No essa palavra, orelhão. né? No orelhão. Aham. Ele falou, Uau. não, olha, não profetiza. Ele na época também não falava assim, não, vai entrar agora uma família assim, e você vai vender, eles vão sair de férias. Ele começou a falar de uma forma com Uau. tanta propriedade. E aí eu lembro que eu voltei pra loja e coloquei lá meu nome na vez, né? E aí entrou uma família. E aí a família saiu de férias e eu comecei a falar, meu Nossa! Deus! Tipo, é uma família, tá? E eu fiz a maior venda do dia, da loja, Uau, naquele tô dia. arrepiada. E ali eu comecei falei, nossa, que Deve dar diferente isso, certo né? isso. E ali a gente começou a buscar, ter uma busca por Deus de uma forma, né? Porque pode parecer, agora eu tô falando, nossa, eu orei, eu vendi, mas não tem a ver com vender, tem a ver com a fé. Com a O que fé, o você acreditar. porque a fé, a palavra de Deus nos diz, né? É trazer à existência algo que ainda não existe, mas a gente age como se já existisse. Isso Nossa, é que a fé. lindo. Então é você trazer de uma forma que você acredite de forma tão veemente assim que você já começa a agir como se já tivesse, sabe? Mesmo você não tendo. E a gente começou uma caminhada, assim, de muitas buscas em igrejas, eu tinha bastante preconceito com igrejas evangélicas, tal. E aí, em determinado momento, a gente já estava casados há 1 ano, eu já tinha 24 anos. Então, a gente teve uma busca bem longa, assim, de uma relação com Deus, mas sem ainda se encontrar. E a gente foi convidado para um encontro de casais. E aí, nesse encontro, foi, assim, impactante, acho que eu não me lembro de ter chorado tanto na minha vida quanto eu chorei nesse final de semana, porque foi um amor constrangedor, assim, de ver, sabe, as pessoas trabalhando ali. E eu me perguntava, eu falava, mas por que elas estão aqui? Por que essas pessoas abriram mão da vida delas para estar trabalhando? Eram 30 casais, mais ou menos, e eram umas 200 pessoas trabalhando. E eu falava, nossa, mas por que essas pessoas estão fazendo isso, né? E era tanto amor, era um amor que constrangia, assim. Eu falava, não é possível. Tem que ter algo em troca. E aí a gente ficou até o final, que eu falei, alguma coisa, né, vão pedir, não é possível, né? E ali foi onde eu entendi pela primeira vez, né, que o verdadeiro amor, sabe? Que nos constrange mesmo. Eu saí daqui, a gente saiu dali muito impactado. E ali a gente era uma igreja batista, a gente se converteu e ali a gente começou essa caminhada muito próxima com Deus. Esse encontro, depois eu já estava super achando que, meu Deus, como eles abriram mão da vida deles por um fim de semana. Depois eu fui descobrir que aquele encontro era preparado 1 ano antes e a gente Nossa. nós fomos líderes desse encontro, então por vários anos a gente trabalhou 1 ano antes para pessoas que a gente não conhecia. A gente já estava orando por 30 casais que a gente nem sabia quem seriam, sabe? E ao final daquele encontro a gente via as pessoas, assim, as famílias sendo, sabe, restauradas mesmo, era muito especial. E ali a gente começou uma caminhada muito mais profunda com Deus, de muito Vocês mais começaram juntos, profundidade, então. juntos, Que lindo isso, é, muito sólido. muito lindo. E ali, aí de realmente estudar a palavra, nosso pastor, na época a gente tinha uma vida muito corrida, ele ia até a nossa casa ensinar, né, a Bíblia. A gente tinha muitas dúvidas, porque até ali eu nunca tinha aberto uma Bíblia. A Bíblia ficava em casa, na casa da minha mãe, né, aberto lá, né, como enfeite, vamos dizer assim. E eu comecei a ler, a gente começou a ler, eu falava, nossa, mas dá pra entender. Eu ficava assim, falando, meu Deus, mas isso tá escrito desse jeito na Bíblia? Tipo, porque às vezes a gente tem um entendimento de que é uma palavra que a gente não vai conseguir entender.
E é a palavra que a gente entende, é uma palavra viva, eficaz, né? Que nos exorta, que nos orienta, que nos Alimenta. alimenta, e é tremendo, assim, Tem ali. dias É. que você abre, você lê aquilo, e Uhum, aconteceu muito comigo esse final de semana, assim, uma coisa que estava dentro do meu coração já, e você lê aquilo, qualquer outra pessoa pode ler aquele versículo uhum, e não tocar, mas sim. aquilo veio como uma resposta, assim, de algo que eu estava Uhum, buscando. Eu falo que é nesses detalhes que tá Deus falando sim, também. Às vezes vem do download do céu sim. que você falou, que foi a mesma Aham. coisa comigo com Vestida de Fé. Mas às vezes tá ali Sim, também, na né, palavra na dele, né? palavra. É. Esse negócio de Bíblia também na minha casa tinha uma Bíblia, aquelas enormes, católicas, Uhum. de linguagem bem Mais difícil, até mais falando um pouco sobre difícil. isso, porque existem várias linguagens da Bíblia, né? Tem as mais atuais. Então, eu tenho algumas amigas que, né, até a gente tá fazendo essa caminhada juntas. Eu falo, tipo, ó, vou te presentear, eu adoro dar Bíblia de presente, porque daí eu dou com a versão mais nova. Nova, E a mais Bíblia é a fácil, mesma, né? Não tem duas Bíblias, não é a Bíblia do católico, a Bíblia. Não, a Bíblia é uma só. A palavra de Deus, se você ler João, vai estar João, e vai estar João, versículo 1 vai estar o mesmo, né? igualzinho. Mas existem as linguagens mais atuais, que fica mais fácil da gente ter o entendimento. Então, acho que hoje só trazendo, porque às vezes as pessoas falam, nossa, eu não sabia disso. Eu achava que Exato. era de uma igreja era um tipo de Bíblia, de outra igreja era outro tipo. E não, é a mesma Bíblia, só que existem as versões. Então, a NVI, que é a nova versão internacional, é uma versão fácil de leitura. Tem a linguagem de hoje, que é muito fácil também de leitura. Então, é sempre bom, quando for comprar, né, ver uma dessas que sejam fáceis, né? E tem a internet, né, que você baixa o aplicativo e é muito tranquilo também Muito fácil muito fácil acesso de hoje. usar, de, Eu né? também, eu tinha uma impressão da Bíblia, assim, É, que é aquela coisa muito difícil de é, entender. E essas novas traduções, assim, é. ajudam muito, Muito, né? é. Pra gente realmente É, e ver, assim, sem entender e falar, isso foi você falando comigo. não, é lindo isso. E na época, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu tenho essa Bíblia até hoje, assim, é uma das que eu mais gosto. Ela tá toda gasta, mas eu lembro que eu fui dividindo, porque eu gosto dessa parte de organização. E aí eu fui lendo e eu falava, meu Deus, isso tá na Bíblia. E daí eu fui pondo por post-it, sabe? Fui marcando, tipo, amarelo, o post-it fala. Era tudo que falava sobre determinado assunto na Bíblia, o azul, o verde e tal. E quando a Seja, né, surgiu, assim, né, no meu coração, Deus me falou específico alguns versículos, que eram versículos que causariam esse impacto, que me causaram na época da minha conversão, de quando eu li coisas que eu falei, não é possível que isso está escrito desse jeito na Bíblia. Tipo, meu Deus, sabe essa coisa de falar, não, eu devo estar. Porque eu tinha essa visão de que era uma palavra muito difícil, ou era uma coisa que eu ia ler, e não iria ter Entender entendimento, nada. né? E todos os versículos da Seja, Deus foi dando esse entendimento da gente trazer versículos que não são conhecidos, muito conhecidos, são versículos, assim, que as pessoas não têm o hábito de ler e decorar, né? Como, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É um versículo que todo mundo conhece, Básico. né? E são versículos para as pessoas falarem, não, será que está na Bíblia assim, sabe? Aquela coisa de, tem o de Abacuque 2:2 que fala, escreve a visão de forma que todos possam ler facilmente, né? Escreve, então, isso está escrito desse jeito, é para a gente escrever a visão. Quando a gente tem uma visão, Deus quer, né? Tá ali há mais de 2.000 anos escrito que é para a gente escrever essa visão de forma que possam ler facilmente. Quer dizer o quê? Tem que estar escrito grande, tem que estar escrito num lugar fácil. Não é só escrever por numa gaveta, sabe? Então, foi daí que surgiu desse versículo a linha de papelaria, né? Que a gente trouxe. Então as pessoas leem e falam, nossa, mas tá escrito isso? Deus mandou fazer isso mesmo, escrever a visão. Sim, desse Está jeito, né? É escrito. isso. E é especial demais, né? Muito. Camila, nossa, o nosso tempo tá. Queria ficar. E a gente fica, né? Se deixar, ficaríamos muito tempo. E geralmente, para finalizar aqui o bate-papo, eu sempre peço indicação de um livro para convidada. Só que para você eu quero fazer diferente. Como a gente falou da Bíblia, Uhum, né? Eu achei bem legal isso. De repente, tem ouvintes, tem mulheres aqui que quer começar a ler a Bíblia. Acho que uhum, você já deu a dica aí da linguagem. sim. E que mais? Quais outras dicas você daria aí para quem quer começar a ler a Bíblia e não sabe nem por onde Aham. começar? Sim, hoje tem muitos. O próprio aplicativo da Bíblia tem, né, alguns aplicativos que já te orientam e te dão um plano de leitura, que é bem legal, porque daí eles já vão dividindo de uma forma que, leia a Bíblia em X dias, tal, então eles vão dividindo. Mas eu acho que eu gosto de todos os livros, né, mas eu gosto muito de Mateus. Eu acho que Mateus é um livro, assim, que na época eu comecei a ler por Mateus,
e eu fui vendo, né, porque fala ali de Jesus e vai trazendo os milagres, e são histórias que a gente já conhece, muitas vezes por ouvir nossas mães falarem, nossos pais, enfim, mas a gente não conhece o contexto total, né? Então ali tem as parábolas de Jesus, né? Eu indicaria começar por ali. Eu acho que vai ser especial, tenho certeza que Deus vai falar. Além de uma versão, por Isso, exemplo, a além da versão, a NVI. NVI, eu gosto muito da NVI. Tem a versão da linguagem de hoje, mas alguns versículos eu acho que ela muda muito o contexto. É a NVT? É a NTLH. 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 A NVT é a nova versão transformadora. Ela é boa também. Mas eu ainda de todas, eu gosto muito da NVI, porque eu acho que ela mantém algumas características, sabe, de coisas que a gente já reconhece de ler o versículo e saber. A NTLH, elas são algumas versões que você, às vezes, nem reconhece o versículo, porque ele traz tanto a linguagem de hoje. Então, para quem está começando, eu indicaria a NVI. Eu acho que é um bom começo. E começar por Mateus. Aí, Pronto, mas agora... vai muito do meu coração, assim, Não, né? é Acho isso que a que gente quer, uma dica, uma dica uma pessoa sim. tão... Porque eu Aham. acho que quem quer começar, vai Uhum. atrás de Sim. quem entende, quem tem, né? É. Então, uma pessoa que tem tanta presença, assim, Aham. Amém. eu acho também. Eu falaria a mesma coisa pelo evangelho ali, ou por Aham. João, por Mateus. Isso, porque daí você já vai vendo, entendendo, né, Jesus, a maneira como ele, né, como ele mudou tudo, né? Mudou tudo, ele é lindo. É lindo. Camila, quero te agradecer imensamente, Eu que disponibilizar o seu agradeço. tempo. Eu tenho certeza que entre tudo isso, né, tantas Uhum. lojas, tantos compromissos, a É um maternidade, prazer. 3 filhos, marido, vida pessoal, você disponibilizar o seu tempo para estar aqui, né, no Vestida de Fé, contribuir com esse projeto, sem palavras mesmo. E Imagina. muitíssimo obrigada. Eu tenho certeza que para os nossos ouvintes, assim, vai ser muito enriquecedor para elas. É isso, é o propósito Vestida de Fé. Que lindo, obrigada. Eu que agradeço, foi muito especial estar aqui. E uma coisa assim que Deus sempre colocou no meu coração, né? Todos os convites para falar dele nunca serão recusados dentro do meu coração, não importa, né, para onde é. Então, isso para mim é um ministério, né? Quando a gente entende o chamado, não tem a ver deixa eu entender. Não, é para falar de Deus. É Eu para falar de vou. Deus, eu estarei lá. Eu estarei lá. Porque eu acho que quando a gente testemunha, né? Isso é tão especial quando a gente consegue. A gente não sabe, né? Quantas pessoas vão assistir e o impacto que isso vai ter. Às vezes é uma palavra, né, que Deus liberou aqui, e Deus faz isso, né? Às vezes são coisas que a gente nem pensa em falar, mas Deus nos incomoda para que a gente fale, porque Ele sabe já quem vai assistir Ele e o já que aquela preparou, pessoa precisa né? ouvir, né? Então, quem somos nós para tentarmos barrar, né, esse fluir de Deus, né? Então, para mim é uma honra estar aqui junto com o seu projeto, que nasceu também, né, de um chamado dele. E essa coisa da roupa, das vestes, isso é tão impactante para nós mulheres, né? Porque às vezes a gente acha que isso não tem nada, absolutamente nada a ver com Deus, e isso tem tudo a ver com Deus, né? Tudo. A maneira como as pessoas nos enxergam, né? Então você não precisa estar se privar de nada, você só posso usar isso ou aquilo, mas nem tudo convém, a gente saber esse lugar, né, de filha, e do que a nossa roupa, do que as nossas vestes como elas vão nos refletir para as outras pessoas, isso faz parte da nossa personalidade, né? E isso que você traz de estar vestida, né? A parte de de Vestida de vestimento fé. é muito, faz parte, né? Não é só a roupa, é todo o conjunto, é como a É se gente vai, armar de fé mesmo, estar é isso, a armada de armadura fé. é forte, isso e especial. Então, eu agradeço muito, espero que de alguma forma tenha contribuído aqui com vocês, que vocês possam realmente, assim, mergulhar, né, num novo com Deus, assim, no sobrenatural com Deus, porque às vezes a gente fala assim, ai, nossa, mas olha, ela tem 16 anos caminhando com Deus, né? E, gente, o tempo de Deus não é o nosso tempo, sabe? Não tem nada a ver. Deus pode fazer em um dia Eu sou a algo prova disso. tão impactante, assim, e só caminhe, sabe? Esteja atento ao que Deus está colocando no seu coração. Quando Ele coloca algo, Ele não fala, né, só uma vez. São coisas que você sabe, que você já ouviu de Deus e por algum motivo você decidiu, né, ou colocar num cantinho, falar, né, não é a hora disso, mas que ao ouvir, né, esse podcast que a gente gravou aqui hoje, que Deus renasça, né, traga os sonhos que Ele já te deu,
coisas, projetos que ele já te falou e que existem pessoas esperando você se posicionar. Existem pessoas que estão ali no seu fluxo, porque a gente transborda, né? Então, quando a gente toma uma decisão e a gente se posiciona, a gente não sabe onde essa nossa decisão vai impactar quantas pessoas, quantas vidas. Então, que a gente tenha essa sabedoria, né? E que Deus relembre vocês dos sonhos dele, né? E que vocês se movam por isso. Glória a Deus. Amém. Vai ser especial. Obrigada. Eu que agradeço.